Olá, meus amigos e minhas amigas. Nós já podemos dizer que o processo do presidente Jair Messias Bolsonaro é o processo mais rápido da história do Brasil. Bateu todos os recordes. Hoje acabou de sair o acórdão da primeira turma do STF, que o condenou por fatos que não praticou, por crimes que não praticou, a pena de 27 anos de prisão. Só que, gente, há muita reflexão a ser feita sobre isso e eu quero mostrar coisas para vocês que provavelmente o povo esqueceu. Então fique até o final do vídeo. Olha só, esse é o site do STF. Acabou de publicar essa notícia. Vejam a importância desse caso para a Suprema Corte. Sai até notícia. Publicado o acórdão da condenação do ex-presidente Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe. Eu quero primeiro fazer uma reflexão sobre esse termo aqui, ó, tentativa de golpe de Estado. Por quê? Se olharmos historicamente para as ditaduras, sabe-se estar em uma ditadura quando o opositor político ele é chamado de traidor da pátria e é acusado de tentativa de golpe de Estado. Toda ditadura ela se concretiza com a acusação do opositor político de tentativa de golpe de Estado. Isso daqui é, para mim, um dos maiores sintomas de estarmos em uma ditadura. Mas sigamos. Olha só, quem lembra do caso do triplex do Lula? Lembram disso? O Lula, um ex-presidente da República, por isso processado e julgado em primeiro grau. Por quê? Desde 2005, olhem só isso. A jurisprudência do STF, o entendimento do STF, que foi consolidado em 2018, tá? É que ex-presidente não tem, ou melhor, não tinha prerrogativa de foro. Ex-presidente não tinha prerrogativa de foro. Ou seja, não era julgado no STF. Era julgado como um cidadão comum em primeiro grau. Por isso que o Lula estava nas mãos do Sérgio Moro. Lula era um ex-presidente, não tinha prerrogativa de foro, processo em primeiro grau. Esse caso do triplex do Lula, o seu advogado foi o Zanin. O mesmo Zanin que agora, ministro do STF, estava presidente da primeira turma e julgou o presidente Bolsonaro. Zanin, à época ainda advogado do Lula, criticava de forma ferrenha, era uma das suas maiores críticas, a celeridade daquele processo, a velocidade daquele processo do triplex. Aquele triplex que não era do Lula, era do amigo, né? Então Zanin dizia que aquele processo estava sendo conduzido a toque de caixa, estava rápido demais. Só que aquele processo do triplex, da denúncia do Ministério Público Federal até o acórdão do TRF-4, passaram 1 ano e 5 meses. Foi esse o prazo. E o Zanin estarrecido com isso. Vejam a velocidade desse processo. Esse processo do Bolsonaro, que sai o acórdão hoje, demorou menos da metade. 7 meses o processo do presidente Bolsonaro, da denúncia da PGR até a juntada do acórdão que foi hoje. Ou seja, o caso do presidente Bolsonaro bateu recordes. O processo mais rápido da história do Brasil. Demorou menos da metade do processo do triplex do Lula, que o Zanin tanto criticou a celeridade. E agora, quem realmente é o perseguido político? Lembrando que esse caso do presidente Bolsonaro não correu em primeiro grau como o do Lula. Façam as críticas que quiserem à condução do processo do Lula, mas Lula recorreu, né? Lula foi condenado pelo Sérgio Moro, porque era o entendimento, né? Ex-presidente não está na cadeira, porque a prerrogativa de foro, só um parênteses aqui, a gente chama de foro privilegiado, é errado falar isso, porque o privilégio diz respeito à pessoa. Então, no Brasil, não é foro privilegiado, é foro por prerrogativa. Por quê? A prerrogativa é da cadeira que está ocupando. Está na cadeira de presidente, é processado e julgado no STF. Saiu da cadeira de presidente, não tem mais foro por prerrogativa, vai para o primeiro grau. Então, o Lula, à época, ex-presidente, não tinha prerrogativa de foro, Sérgio Moro, 13ª Vara Criminal de Curitiba. Condenado pelo Sérgio Moro, recorreu ao TRF em Porto Alegre, né, o TRF-4, condenado, foi pro STJ, mantida a condenação,
foi para o STF, o Fachin, indicado pela Dilma, relator do caso, anulou a condenação do Lula. Agora, o Bolsonaro, mesma situação, ex-presidente, era para estar aonde? Em primeiro grau. O que o STF fez? O STF, um dia antes da manifestação do PGR sobre isso. Então as defesas todas questionando. Não tem ninguém com prerrogativa de foro aqui. Os 30 acusados, nenhum tem mandato. Não tem ninguém com prerrogativa de foro aqui. Manda esse processo para o primeiro grau. Aí, o relator do caso, do Bolsonaro, né, desses 30 acusados, é o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, então, pega esse pedido das defesas, que estavam questionando isso, e manda para a PGR, no último dia do prazo, para a PGR se manifestar sobre essa alegação das defesas, que o caso não deveria estar no STF, deveria estar em primeiro grau. No último dia, pautam um caso qualquer lá, que estava há muito tempo jogado no canto, e o STF julga um caso que estava lá jogado no canto. E mudam esse entendimento de 2005. Mudam esse entendimento que estava consolidado em 2018 e falam, não, agora ex-presidente tem prerrogativa de foro. Pera lá. De repente, um dia antes, muda o entendimento. Aí vem a manifestação do PGR. Era desse jeito mesmo, mas ontem o STF mudou o entendimento e agora ex-presidente tem prerrogativa de foro, é julgado no STF. Aí o relator vem e fala, o STF mudou o entendimento e agora é aqui mesmo assunto superado, né? Só que o regimento interno do STF diz, no caso de prerrogativa de foro, o caso é processado e julgado no pleno. O caso é processado e julgado no plenário, que são 11 ministros, né? Mas como no plenário tem algumas figuras ali que às vezes pode pedir vista, né? Pode pedir vista e segundo o regimento interno, o pedido de vista pode ficar 90 dias com o caso. Tem algumas pessoas ali que podem embaçar, né? Tem uns caras aí que poderiam atrapalhar a estratégia. Eles mudam em 2023 o regimento interno do STF para dizer o seguinte, prerrogativa de foro não precisa mais ser no plenário. Agora é turma. E mandam para a primeira turma. Quem está na primeira turma? Zanin. O presidente da primeira turma é o Zanin. Hoje ministro, à época do triplex, advogado do Lula, na época do triplex, que criticou a velocidade, a celeridade daquele processo. Agora, Flávio Dino fez campanha com camiseta do PT a favor do Lula. Essa é a composição da primeira turma. Veja, em 2023 eles mudam o regimento interno só para mandar o caso do Bolsonaro para a primeira turma. E julgam o Bolsonaro por crime que não existe. Crime que só existe nas ditaduras de tentativa de golpe de Estado. Eu conheço o processo. Um processo com 30 acusados, com 78 terabytes, julgado da denúncia ao acórdão em 7 meses. Menos da metade do prazo do caso do triplex. Esse é o processo do Jair Messias Bolsonaro. Agora, tem mais uma reflexão a ser feita. Vocês lembram do mensalão? Lembra do mensalão que pegou corrupto? Pois é, o mensalão que pegou corruptos demorou 7 anos da denúncia ao acórdão. Sabiam disso? Da denúncia ao acórdão, o mensalão demorou 7 anos, de 2006 a 2013, exatamente isso. Só que vejam só, acabo de mostrar para vocês os 3 grandes processos. Mensalão, Lava Jato e agora trama golpista, que eu chamo de a farsa da trama golpista. Os 3 grandes processos, né? Mensalão, só corrupto. Lava Jato, corruptos e lavadores de dinheiro. A farsa da trama golpista, traidores da pátria e golpistas. Não há investigação por corrupção, por lavagem de dinheiro, caixa 2. Nada disso. Não há dinheiro envolvido, não há dinheiro público envolvido. São golpistas condenados em um processo que durou 7 meses em uma jurisdição que desde 2005 não era a competente. Esse é o processo
da farsa da trama golpista. Bolsonaro bateu todos os recordes. Vejam, gente, isso sim é uma perseguição política. É inacreditável isso que estamos vivendo. 7 meses durou o processo do Bolsonaro, julgado por crime que não praticou e julgado por juízes parciais que não deveriam ser os juízes do caso. É inacreditável. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.